Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Bom pessoal, hoje vamos dar continuidade com nossas aulas de farmacologia. Na verdade, hoje vamos falar referente à parte dos agonistas adrenérgicos, tá? Agora vamos falar sobre receptores adrenérgicos. Já tínhamos falado sobre os receptores colinérgicos nas aulas passadas, tá? Então, beleza, vamos lá saber um pouquinho o que é. Quando a gente está falando desses agonistas adrenérgicos, especificamente nós na farmacologia, nós vamos focar nos fármacos, sabe? Aqueles fármacos que são adrenérgicos e que, como todo fármaco, ele vai atuar aonde? Num receptor. E esses receptores, obviamente, eles são estimulados por neurotransmissores, que podem ser, já nós tínhamos falado, né? Noradrenalina ou norepinefrina, como você queira chamar, ou pela própria epinefrina, ou também conhecida como adrenalina, tá? E eles vão agir nesses receptores, que eles também são chamados de adrenoreceptores, tá? Ou receptores adrenérgicos, como se queira chamar. Então, esses fármacos que a gente vai comentar hoje, eles vão ativar os receptores, que também são chamados de simpaticomiméticos, já que esses receptores estão também no sistema nervoso simpático, tá? Então, se escuta, são simpaticomiméticos. Então, simpaticomiméticos imitam, de mimético e imitar. Imitar o quê? Os efeitos do sistema nervoso simpático. E também podem bloquear a ativação dos receptores adrenérgicos, no caso, que podem ser já não simpaticomiméticos e seriam os simpaticolíticos, aqueles que quebram os efeitos do sistema nervoso simpático, tá? E aí a gente vai encontrar que eles têm de várias formas, né, agonistas de ação direta, agonistas de ação indireta, tá? A gente vai falando dele, o que significa, né? Aqueles principalmente de ação direta, que enquanto outros atuam indiretamente, aumentando a liberação ou bloqueando a captação de norepinefrina, que seriam os de ação indireta, né? E os de ação direta, eles ativam diretamente os receptores adrenérgicos, tá? Então, vamos lá. Esse foi um resumo que a gente falou, basicamente. Podemos observar na figura 6.2 que aí temos que entender que quando acontece um processo de sinapse, né, obviamente vai ser um encontro, liberação de neurônios, neurotransmissores, na verdade, entre neurônios, e que vão chegar aonde? Podem estar em outros neurônios ou no próprio local. Por exemplo, se for um tecido muscular, por exemplo, tá? Então, lembrar que esses neurônios, principalmente os que vamos ver agora de adrenérgicos, eles trabalham com norepinefrina como neurotransmissor primário, né? A norepinefrina, aqui mostrando só nesse caso, né? Aqui eles trabalham com norepinefrina como neurotransmissor primário. E eles encontramos eles tanto no sistema nervoso central, né? Quando tínhamos feito a divisão, né, do sistema nervoso central, está dividido também no sistema nervoso simpático, tá? E aí esses neurônios, né, vão servir de ligação entre quem? Esses neurotransmissores servem de ligação entre quem? Entre os receptores, no caso, adrenérgicos, que podem estar, no caso, localizados tanto nos gânglios como nos próprios órgãos efectores, né? Que vão ser, no caso, onde encontramos os receptores adrenérgicos. Beleza? Nesse outro caso aqui, que observamos, por exemplo, quando sai de outro órgão, né? Por exemplo, a cápsula suprarrenal, que é a que produz, né, essa epinefrina, por exemplo, ela vai ser liberada na circulação sanguínea para ela ser encaminhada, basicamente, para o receptor adrenérgico, que está no órgão, né, no órgão X, tá? Na figura 6.1, lembra que tínhamos falado que vamos a falar de fármacos que eles têm ação direta, lembrando novamente, né, aqueles que são de ação direta, porque ativam diretamente os receptores adrenérgicos. E quando se fala os de ação indireta, né, que são esse aqui, os de ação indireta são os que atuam indiretamente, né, aumentando a liberação ou bloqueando a captação
de norepinefrina. E aqueles que são de ação mista, por exemplo. Então, se a gente for falar de cada um deles, né, temos alguns de maior importância, né, como a dobutamina, a dopamina, né? Temos a epinefrina, que nós já tínhamos falado, a fenilefrina, também outro importantíssimo. Por exemplo, o isoproterenol, também envolvido, a norepinefrina, e esses três últimos, que estão muito envolvidos com sistema respiratório. Só que para a gente entender essa parte, a gente precisa entender como que a adrenalina ou a noradrenalina, ela é, no caso, é produzida e liberada, aonde? Do neurônio adrenérgico, no caso, tá? Então, para isso, a gente vai falar um pouquinho rapidamente como esse processo acontece. Então, se inicia com 6 passos importantes. O primeiro, que vai ser a síntese de norepinefrina, na qual isso acontece através de um processo de hidroxilação da tirosina, tá? Que isso é uma questão, um mecanismo que regula a velocidade da síntese de norepinefrina para não ser produzida em excesso, né, no caso, tá? Aí depois vem o segundo, depois que é produzido, no caso, essa, por exemplo, um dos produtos intermediários, a dopamina, ela, ela vai ser ela vai ser captada em vesículas, né? Aqui podemos observar essas vesículas, tá? Nessas vesículas de armazenamento, nessa dopamina entra na vesícula e aí ela vai sofrer a transformação em que? Em norepinefrina, tá? Que é o mais importante. Então ela não é produzida diretamente, ela vem através da dopamina para transformar-se em norepinefrina, né? Depois dela, ela vem o terceiro passo, né? Aqui o terceiro passo, que é a liberação do neurotransmissor, tá? Essa liberação do neurotransmissor se dá através de um influxo na entrada de cálcio, né? Que a gente está podendo observar aqui, da entrada de cálcio, que causa a fusão das vesículas com a membrana celular. Então vai causar essa vesícula, vai se ligar aqui com quem? Vai se ligar com a membrana celular desse neurônio, em um processo denominado exocitose, que nós até já tínhamos falado dele nas primeiras aulas de farmacocinética e farmacodinâmica. Aí vai acontecer o quê? A liberação, né? Como estamos observando aqui, a liberação, tá? Deixa eu só mudar aqui o... Então vai acontecer a liberação dessa norepinefrina, tá? Só que ela vai ficar aqui armazenada porque a liberação vai ser bloqueada pela guanetidina, tá? Esperando até ela ser liberada. Aí tem a ligação, depois que ela vai ser liberada, no caso, ela vai ter a ligação aqui, um receptor adrenérgico. Nesse receptor adrenérgico, que é pós-sináptico, e aí vai ter a ligação desse neurotransmissor. Só que vai ter, obviamente, não vão ser todos eles, vão se ligar ao receptor, vão ter alguns desses metabólitos que vão ser inativos, e muitos deles vão sofrer um processo de metabolismo, e vão ser atingidos por, no caso, por algumas enzimas, no caso como é a COMT, tá? E outras vão ser, no caso, levadas para ser excretadas na urina, e depois ser reaproveitadas, no caso, possivelmente para a produção de outras norepinefrinas. Beleza, aqui estou mostrando para vocês como que é a afinidade, né, dos adrenoreceptores alfa, porque vamos ter dois tipos, alfa e beta, dentro dos receptores adrenérgicos. Por exemplo, um receptor alfa podemos ter sempre a epinefrina, norepinefrina e o isoproterenol. Dentro deles, o medicamento mais utilizado é o isoproterenol, que estamos mostrando aqui, que ele tem maior afinidade do que a própria norepinefrina e a epinefrina. A epinefrina tem maior, né, na verdade, né? Você observar o sentido da afinidade, né? Então, dos três, o que tem maior é a epinefrina.
Só que assim, o isoproterenol, por ser um fármaco sintetizado, né, ele também tem uma afinidade correspondente a esse receptor alfa. Agora, se colocamos em receptores beta, já a coisa muda ou ao contrário. Aí você vê que quem vai ter maior afinidade, uma alta afinidade, vai ser o fármaco, que é o isoproterenol, diferente do que a epinefrina e a norepinefrina, no caso. Tá? Assim mesmo, também vamos ter já dentro desse receptor alfa, vamos ter os receptores alfa 1 e alfa 2, né, como estamos mostrando aqui. Esses receptores alfa 1 e alfa 2, eles estão tanto nas superfícies das membranas do órgão, né, onde está o receptor adrenérgico, como também no receptor alfa 2, que está na própria que está no próprio receptor, né, que vai ordenar a liberação dessa norepinefrina de forma adicional, no caso o alfa 2. Já o alfa 1, né, tem uma ativação desses receptores que aumenta a produção do DAD e o IP3, no caso, que aumenta, leva ao aumento intracelular dos íons cálcio, né, no caso. Aqui temos um resumo do que normalmente, quais são os efeitos mediados pelos adrenoceptores alfa e beta. Por exemplo, o alfa 1, o alfa 2, né, que nós tínhamos falado, o beta 1 e o beta 2. Olha o que eles produzem normalmente. Sim, isso aqui não tem nada a ver com fármacos ainda. Então, por exemplo, o alfa 1 é vasoconstrição, aumento da resistência periférica, aumento da pressão arterial, amidríasis, né, dilatação do óleo, maior fechamento do esfíncter interno da bexiga urinária. Então, você pensa isso, uma pessoa está normal, né, que está aplicando isso em diferentes processos, no caso, processos fisiológicos normais. E o alfa 2, ele trabalha na liberação da inibição, da liberação de norepinefrina. Ele todo inibe acetilcolina e inibe insulina. Tá? Isso vai depender dos processos fisiológicos envolvidos, no caso. Um deles, já que a gente está falando de vasoconstrição, por exemplo, de aumento da resistência periférica, podemos estar falando do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que trata sobre o equilíbrio da pressão arterial numa pessoa normal, obviamente. Isso aqui trabalha em contra quando uma pessoa já tem um problema de pressão arterial, que é uma hipertensão arterial sistêmica, por exemplo. Aqui já no beta 1 e beta 2, eles já estão mais envolvidos na parte, muitas vezes, do coração e do pulmão. Tá? Esse beta 1 e esse beta 2. Por exemplo, o beta 1, taquicardia, estão trabalhando com musculatura cardíaca. Aumento da lipólise, de quebra de gordura. Aumento da contratilidade do miocárdio. Então, eles estão aumentando a contratilidade para ele que aumentar o débito sanguíneo. E aumento da liberação de renina, né? Renina é um elemento importante no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que controla, né, a pressão. Aí temos o beta 2, que também tem vasodilatação, diminuição da resistência periférica, tá? Você vê que tanto o beta 1 e beta 2 se opõem bastante com o alfa 1. Broncodilatação, né? Mais envolvido em processos respiratórios. E o aumento da glicogenólise, na quebra de glicogênio, seja a nível do fígado ou muscular. E vai ter um aumento da liberação de glucagônio, né, glucagon, e relaxamento da musculatura uterina. Olha como esse é totalmente oposto, esse efeito do beta 2 com o alfa 1, que é o maior fechamento do esfíncter interno da bexiga urinária. Então isso dá o que a gente fala, né, pacientes com esfíncter, com incontinência urinária, por exemplo, né, paciente que está com sonda há muito tempo, né, e tem um relaxamento. Isso porque o próprio receptor vai observando e vai liberando. Então, no momento vai relaxar. Então, vai ter um predomínio, no caso, de uma paciente, né, por exemplo, uma paciente que esteja com a sonda, né, vai ter um relaxamento da musculatura uterina, né. Aqui estamos falando da bexiga urinária, tá? Aqui só mostrando algumas estruturas de alguns fármacos que estão envolvidos, né, fármacos adrenérgicos, como tínhamos falado, né, a fenilefrina,
a efedrina, né, muito utilizada em ação mista, essa é de ação direta, a norepinefrina, epinefrina e isoproterenol. Eles têm afinidades, né? A dopamina, por exemplo, né, é muito similar. Todas elas foram feitos a partir da molécula da dopamina. Então você vê que eles têm muito parecido. Eles são principalmente essas três, tá? Temos agora, né, os mecanismos de ação direta e de ação indireta que estamos mostrando aqui. Aí podemos observar, por exemplo, os de ação direta que estamos observando aqui, né? Os fármacos que vão agir, né, atuam diretamente nesses receptores, seja alfa ou beta, produzindo efeitos similares aos resultantes da estimulação dos nervos simpáticos ou da liberação de epinefrina da medula suprarrenal, que tínhamos visto nas primeiras imagens, né, agora há pouco. Por exemplo, podemos falar que de um de ação direta, né, que tínhamos falando da epinefrina, a norepinefrina, o isoproterenol e a fenilefrina. Então, eles agem diretamente nesse receptor. Eles vão direto ao receptor, eles não vão ainda, né, por exemplo, não agem, né, nas vesículas. Aí quem vai agir vai ser os de ação direta, que vamos falar agora. Esses de ação indireta, desculpa, eles podem bloquear a captação de quem? De norepinefrina, ou promover a sua liberação das reservas citoplasmáticas, né, que temos, né? Lembra das vesículas que tínhamos falado, né? Por exemplo, né, a norepinefrina, então, vai atravessar as sinapses e se liga aos receptores alfa ou beta, né? Isso vai depender aonde que ela, quando seja liberada. Então, isso aí são agonistas de ação indireta, tá? Aí temos alguns específicos, alguns exemplos, como é a cocaína e as anfetaminas, obviamente substâncias ilegais hoje em dia. E temos aqueles que são de ação mista, né, que estamos mostrando aqui, que elas atuam direto ou indiretamente. No caso, temos um exemplo, a efedrina e a pseudoefedrina, que estimulam os adrenoceptores diretamente e liberam, atiram os receptores diretamente e liberam, ajudam na liberação de quem? A liberação de norepinefrina do neurônio adrenérgico, como estamos observando na figura. Beleza, pessoal? E agora podemos ver na figura 6.9, na qual a gente vai falar dos efeitos cardiovasculares da infusão intravenosa de doses baixas de epinefrina. Antes disso, temos que falar, a gente vai falar então da epinefrina, né, que ela faz parte de uma das 4 catecolaminas, que em conjunto com a norepinefrina, a dopamina e a dobutamina, tá? Que elas são comumente muito utilizadas na terapêutica. Essas primeiras 3, né, que a gente tínhamos falado, da epinefrina, norepinefrina e a dopamina, elas são neurotransmissores de ocorrência natural, então endógenos, tá? Eles são endógenos. E essa última é o composto sintético, que é a dobutamina, tá? Elas, normalmente, as primeiras 6 são produzidas na medula suprarrenal, como tínhamos falado, né? Tá? E quando são estimuladas, a medula suprarrenal, ela libera cerca de 80% de epinefrina e 20% de norepinefrina diretamente na circulação. A epinefrina, no caso, interage com quem? Com receptores alfa e beta. Nós já tínhamos falado o que produz esses receptores alfa e beta. E se a gente aplicar doses baixas, predominam os efeitos beta. Então, o que a gente vai ver nessa figura vai ser basicamente os efeitos beta. Estamos falando no leito vascular. Se eu aumentar os efeitos, as doses dessa epinefrina, aí nós vamos ter os efeitos, no caso, mais fortes, os alfa, né? Caracterizados por vasoconstrição, por exemplo. Então, o que a gente vai falar? Por exemplo, uma das ações dessa epinefrina vai ser no sistema cardiovascular, que é uma das mais importantes. Então, as principais ações da epinefrina, no caso, acontecem no sistema cardiovascular, já que nós tínhamos falado, né? Vasodilatação, vasoconstrição, resistência periférica, etc, etc. Então, o que vai fazer essa epinefrina? Vai reforçar a contração desse miocárdio, também a contratilidade, como tínhamos falado. No caso, aí vai aumentar o débito cardíaco, vai aumentar, né, se tem maior movimento.
E isso vai fazer que tenha uma demanda de oxigênio pelo miocárdio, né? A epinefrina vai ativar receptores beta-1 nos rins para que liberem renina, né? Para assim conseguir ter esse aumento, no caso de oxigênio. A renina, nós sabemos que é uma enzima envolvida na produção de angiotensina 2, né? E é um vasoconstritor potente. Então, sistema renina, angiotensina, aldosterona. O que mais vai fazer essa epinefrina? Vai contrair as arteriolas da pele, das mucosas e das vísceras, dando um efeito alfa, né? O que a gente vai falar que vai aumentar a resistência periférica, tá? Aí isso leva, obviamente, isso vai levar a um aumento da pressão arterial sistólica e que vai ser associada, né? Vai ter associada uma pressão diastólica diminuída. E isso se deve por causa da vasodilatação, que é mediada por que tipo de receptor, como tínhamos visto agora há pouco? Receptores beta 2, que estão aonde? Nos músculos esqueléticos. Assim mesmo, que podemos falar, a epinefrina também age no sistema respiratório, tá? Já que, como tínhamos falado, causa broncodilatação por ação direta. Na hiperglicemia, também a epinefrina tem um efeito hiperglicemiante, tá? Já que aumenta a glicogenólise no fígado, então tem quebra de glicogênio e isso aumenta a quantidade de glicose no sangue, então o paciente hiperglicêmico, e também vai aumentar a liberação de glucagônio, né? Efeito beta 2 que nós tínhamos falado, e diminui a liberação de insulina, que é efeito alfa 2, nós tínhamos mostrado. Outro é a lipólise, que também está envolvida. Na lipólise, essa epinefrina inicia a lipólise por meio de atividade agonista no receptor beta do tecido adiposo, tá? Isso vai hidrolisar os triglicerídeos e vai transformá-los em ácidos graxos livres e glicerol. Isso que basicamente aconteceria na lipólise, que vai ter hidrólise de triglicerídeos em ácidos graxos livres e glicerol, tá? Farmacocineticamente, no caso dessa epinefrina, tem início rápido, né, como nós tínhamos visto, mas a ação é curta duração, porque elas degradam rapidamente. Então, normalmente, é importante saber isso para saber escolher a via de administração. E, obviamente, a preferida sempre vai ser a intramuscular, por exemplo, na coxa anterior, né, porque aí tem uma rápida absorção. Se for em casos de situação de emergência, no caso, ela é administrada por via intravenosa, para o início mais rápido de ação, e ela também pode ser administrada por via subcutânea, endotraqueal e por inalação, tá? E ela é rapidamente metabolizada pela monoaminoxidase, que é uma enzima, e pela CONT, catecoortometiltransferase, né, que também tem outra enzima, e por metabólitos de metanefrina e ação e o ácido mandélico, que são excretados pela urina. Os efeitos, só para falar efeitos adversos delas, pode provocar praticamente no sistema nervoso central ansiedade, medo, tensão, cefaleia e tremores, né? Ela pode também desencadear arritmias cardíacas, principalmente se o paciente recebe um antiarrítmico, por exemplo, a digoxina. Também a epinefrina pode causar edema pulmonar e pode ter ações cardiovasculares maiores em pacientes que tenham hipertireoidismo, tá? Então, aí nesses pacientes, obviamente, a dosagem precisa ser reduzida, né? Se for nesses mesmos pacientes com hipertireoidismo, né, pode ter um aumento da produção de receptores adrenérgicos nos vasos, levando a respostas de hipersensibilidade, no caso. Bem, aqui estamos falando já um pouco agora da norepinefrina,
E ela é um neurotransmissor dos nervos adrenérgicos, tá? Então, ela deve estimular todos os tipos de receptores adrenérgicos. Contudo, quando administradas em doses terapêuticas, o receptor alfa-adrenérgico é o mais afetado. Então, o beta normalmente não é em doses terapêuticas, tá? É o alfa. Por exemplo, suas ações vão ter ações cardiovasculares, e principalmente no efeito de vasoconstrição, né? Isso principalmente, como nós podemos observar na figura, na infusão intravenosa dela. Então, o que vai fazer essa norepinefrina? Ela vai causar um aumento na resistência periférica, devido ao quê? Devido à vasoconstrição, que aumenta, é muita, de maior parte dos leitos vasculares, incluindo uns rins, né? O aumento dessa resistência periférica. Está principalmente nos rins, né? A pressão arterial sistólica e diastólica, a norepinefrina causa um aumento delas, tá? Aumenta, né, no caso. O que mais podemos falar um pouquinho também dela, né? A norepinefrina causa maior vasoconstrição, muito mais do que a epinefrina, porque ela não induz vasodilatação compensadora via receptor beta 2, que essa é a grande diferença. Que acabamos de falar que a norepinefrina, em doses terapêuticas, ela afeta mais os receptores alfa, então ela não intervém com receptores beta. Então, nesse caso, a gente, como tem uma fraquíssima atividade em receptores beta, ela também poderia ser explicado porque ela não é útil no tratamento de asma e anafilaxia, já que os receptores beta estão envolvidos com essa parte. Beleza, pessoal? Outra coisa para falar dessa norepinefrina, que ela, assim, como uso terapêutico, é muito utilizada no tratamento de choque, porque ela aumenta a resistência vascular e assim aumenta a pressão arterial, né? Batimento aumenta, né? Quando o paciente, por exemplo, está caindo essa pressão arterial. A farmacocinética dela é para ser administrada por via intravenosa para início de rápido de ação, e a ação dura aproximadamente 1 a 2 minutos após o fim da infusão. Ela é rapidamente metabolizada, igual que a epinefrina, pela monoaminoxidase e pela catecolortometiltransferase. E aqueles metabólitos, né, de norepinefrina que não conseguiram se ligar a nada, né, eles inativos, né, são excretados por via urina. Os efeitos adversos são similares aos da epinefrina, como nós tínhamos falado, né? Então, ele também às vezes pode causar descamação na pele ao longo da veia onde ela foi injetada, né, ou administrada também. E pode acontecer necrose desse epitélio também, uma coisa interessante para a gente falar. Agora vamos entrar a falar desse isoproterenol, né? Quando ele é dado em infusões intravenosas desse isoproterenol. Sabemos que é um medicamento sintético, né? Uma catecolamina também sintética de ação direta, que estimula, diferentemente da epinefrina e da norepinefrina, ele estimula os dois receptores, tanto dos beta especificamente, né? Beta 1 e beta 2, ele vai estimular esses dois, não estimula alfa por enquanto, é muito pouco, né? É quase insignificante. E sua falta de seletividade é uma das suas desvantagens, porque você sabe que até mesmo entre beta 1 e beta 2 tem grandes diferenças no caso. Então, o isoproterenol produz intensa estimulação cardíaca, né? Intensa estimulação cardíaca, por exemplo. Assim também o isoproterenol causa significativa diminuição da resistência periférica, e o isoproterenol também causa acentuada diminuição da pressão diastólica com moderado aumento da pressão sistólica, por exemplo, né, no caso.
devido a ser um estimulante, devido à sua ação estimulante cardíaca, né, pode aumentar levemente a pressão sistólica, mas reduz a diastólica, como a gente falou, isso devido à sua ação estimulante. Tá? Ele também é um broncodilatador poderoso, tá? Especificamente para o receptor beta 2. Tá? Seu uso foi amplamente substituído por outros fármacos, mas ele ainda pode ser utilizado no bloqueio atrioventricular. Os efeitos desse isoproterenol são similares ao da epinefrina. Beleza então, galera? Ações clinicamente importantes do isoproterenol e, por exemplo, da dopamina. A gente pode ter falado da dopamina. O que é a dopamina? Já a dopamina é um metabólito precursor imediato da norepinefrina. Tá? Sim, dopamina não produz norepinefrina. Então, ela está presente naturalmente no sistema nervoso central, nos gânglios basais, que ela é um neurotransmissor, né? Assim também como na medula suprarrenal. Ela tem poder, né, de ativar receptores alfa e beta adrenérgicos. E se eu dar doses mais elevadas, ela pode causar vasoconstrição, ativando receptores alfa 1. Se for doses menores, estimula os receptores beta 1 cardíacos. Então presta atenção nessa parte. Tá? Além também que eles são específicos, já que eles vão ativar receptores dopaminérgicos, tá? Os receptores dopaminérgicos D1 e D2, que por exemplo, que eles são diferentes dos alfa e beta adrenérgicos e que esses dopaminérgicos estão presentes nos leitos vasculares mesentérico, periférico e nos renais, tá? Onde é que a dopamina produz vasodilatação. E desses dois, né, temos o D2, o dopaminérgico tipo 2, que também a gente pode encontrar ele nos neurônios adrenérgicos pré-sinápticos, onde sua ativação interfere com a liberação da norepinefrina, né? As ações dessa dopamina tem a nível cardiovascular, renal e visceral, no caso. Tá? Então, a gente pode ver, né? Se for essa dopamina, ele faz, se for receptor dopaminérgico, que tínhamos falado no rim, né? Aumento do fluxo sanguíneo. Se for no beta 1, tem um aumento do débito cardíaco, que o isoproterenol também faz a mesma coisa. E se for do isoproterenol a nível beta 2, ele provoca vasodilatação periférica. E se for beta 2, esse isoproterenol também provoca broncodilatação, tá? Só para falar uma coisinha que a gente estava falando da dopamina, no caso, o uso terapêutico dessa dopamina é contra choque cardiogênico e séptico também, que tem que ser administrado por infusão contínua. Ele aumenta a pressão arterial também, tá? E atua na perfusão dos rins, né? Perfusão sanguínea. E os efeitos adversos é que com doses excessivas dessa dopamina, que podem produzir os mesmos efeitos da estimulação simpática. Ela é rapidamente metabolizada, né, pelas aquelas mesmas duas enzimas, a MAO e a COMT, tá? Que é a monoaminoxidase e a catecol-ortometiltransferase. Portanto, os efeitos adversos mais perceptíveis são náuseas, aumento de hipertensão e arritmias, só que de curta duração, viu, galera? Agora, falando sobre início e duração do efeito broncodilatador do agonistas adrenérgicos inalados, nós vamos falar. Então, conforme o gráfico está mostrando essa imagem, né, estamos falando sobre os efeitos de broncodilatação. Por exemplo, a epinefrina ela tem uma duração, um início muito curto, né, uma ação curta e a duração é muito pouca também. Já terbutalina no caso, e o salbutamol, falando desses dois, como tínhamos falado, são fármacos beta 2 agonistas,
de ação curta, utilizados primariamente como broncodilatadores e administrados em um dispositivo inalador de dosagem controlada, né? Que é aquela conhecido normalmente como aquele, gente, até esqueci, né? Que se usa para tratamento de asma, né? E o salbutamol por exemplo, o salbutamol é o beta-2 agonista de ação curta de escolha no manejo dos sintomas agudos da asma, tá? Já, por exemplo, a terbutalina, né? No caso da terbutalina, é para inalação, não é mais utilizada em alguns países, tá? Mas em outros tem, aqui no Brasil existe também ainda. E ela pode ser utilizada também, né, como um medicamento off-label, relaxamento uterino, para evitar o parto prematuro, essa terbutalina. Os efeitos adversos mais comuns que provocam esses medicamentos é os tremores, tá? Mas os pacientes tendem a desenvolver tolerância a ele, né? Também provoca intranquilidade, por exemplo, ansiedade, apreensão, por exemplo. Se a gente for ver já o formoterol e o salmeterol, eles já são mais fortes. Eles têm uma ação longa, né? A duração é muito maior, né? Estamos falando até 10, 12 horas. O formoterol início rápido, né, do que o salmeterol, por exemplo, que são beta-agonistas de ação longa, como tínhamos falado, seletivos. Esses dois aqui, gente, são seletivos para beta-2, tá? Uma dose única por inalador, por exemplo, dosável, né? Os inaladores, né? Que a gente estava falando. Provê uma broncodilação, somente uma inalação provê por um efeito de até 12 horas. O salbutamol já é um pouco diferente, porque o salbutamol é só até 3 horas, né? Se você compara aqui, seguindo o gráfico. Aqui é 12 horas, formoterol e salmeterol. Já o que é ruim, né, só o início de ação, né? Por exemplo, né? Salmeterol tem um início de ação lento, né? Mas é potente ele, né? Normalmente esses fármacos não são recomendados em monoterapias e são muito eficazes associados com um corticoide. O salmeterol e o formoterol, esses dois, são fármacos de escolha para tratar asma noturna em pacientes sintomáticos que utilizam outra medicação contra a asma, né? Aí tem vários, né? Quando entremos nessa parte de asma, vocês vão observar. Os beta-agonistas de elongação apresentam aumento do risco de morte associado à asma. Aqui mostrando para vocês alguns dos efeitos adversos que nós tínhamos até falado brevemente dos agonistas de forma geral, né? Mas a gente foi falando de cada um deles, né? A hiperatividade, a insônia que ela provoca, as náuseas, os tremores, né? Isso é muito comum. Às vezes os pacientes eles se tornam tolerantes também a isso, a arritmia e a cefaleia. Nesse quadro eu coloquei para vocês um resumo dos receptores beta-adrenérgicos. Acho que vocês podem seguir muito mais por esse daqui. Imprimir ele, né, e observar, estudar, que ele é bastante didático, tá? É tudo que a gente foi falando agora há pouco. E aqui o resumo dos usos terapêuticos já dos fármacos agonistas adrenérgicos que nós tínhamos falado, tanto aqueles que são catecolaminas, né, os primeiros 4, epinefrina, norepinefrina, isoproterenol, dopamina, e aqueles que são aminas não catecólicas, né, que estão presentes, tá, gente? Beleza? Então, basicamente seria isso. Qualquer dúvida, fico à disposição. Não esqueça de se inscrever no meu canal, tá? E deixar o ok nos comentários ou qualquer dúvida na caixa de comentários, tá? Obrigado mais uma vez pela participação e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.